Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Que bom, olha ali, ó, faltam 102 dias para a Copa do Mundo. Estamos aqui na sede da CBF, já vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar também de STJD e conversar outros temas aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir que você siga o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, a descrição está aí embaixo, Wellington Campos FC, dá aquele joinha, né, para valorizar o nosso trabalho, aperte o sininho, habilite o sininho para receber as nossas notificações, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado e nos siga também nas nossas redes sociais, no Wellington Campos, no Twitter, você pode botar o Wellington Campos que você me acha, e também no Instagram, Wellington Campos FC, é o mesmo endereço aqui do YouTube. Seleção brasileira, e aí? Jogos da Libertadores da América. E aí, vamos falar um pouquinho de violência nos estádios. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meu ídolo. E aqui, sede da CBF, né? A CBF faz aqui uma contagem regressiva para a Copa do Mundo. Quer trazer mais uma dessa aí, mais uma Copa FIFA. Faltam 102 dias para o Mundial. Deixa eu puxar aqui para te mostrar como é bacana. Ali, ó. Temos ali no painel o Thiago Silva, o Felipe Coutinho, o Vinícius Júnior e o Neymar. É bacana, né? Vou ficar até do ladinho aqui para a gente fazer essa nossa participação falando de seleção brasileira. Porque hoje o presidente Edinaldo Rodrigues, ele fez um comunicado através do site oficial da CBF, acatando um desejo da comissão técnica. Há algum tempo o Juninho, o Tite, já tinham conversado com ele, dizendo que não seria interessante jogar com a seleção da Argentina no dia 22 de setembro, aquele chamado clássico da Anvisa. Estávamos lá na Arena do Corinthians no dia 5 de setembro, de repente, 5 minutos do primeiro tempo, para o jogo, porque a Polícia Federal, agentes da Anvisa invadiram o campo para prender 4 jogadores da seleção da Argentina, que ao entrar no Brasil, naquela época, você tinha que dar várias informações sanitárias. E eles sonegaram a informação de que moravam na Inglaterra. E naquele momento não podia entrar quem estava morando na Inglaterra ou ter uma autorização especial para entrar no Brasil. E eles disseram que não passaram pela Inglaterra. Aí, naquela oportunidade, a Polícia Federal, os caras da Anvisa, determinaram a eles que ficassem em isolamento no Hotel Concentração em Guarulhos. E nada disso, eles foram para os treinamentos e foram para o jogo, desafiar as autoridades brasileiras. O caso foi parar na FIFA, a CBF tomou uma multa alta, a AFA da Argentina também tomou uma multa alta, os jogadores foram suspensos, né, por 2 partidas, e a FIFA mandou, o Tribunal da FIFA mandou jogar de novo e marcou o dia 22 de setembro aqui no Brasil. A CBF chegou até a anunciar que o jogo seria em São Paulo, mas a Argentina não queria jogar, o Brasil também não queria fazer esse jogo e resolveram então recorrer. A FIFA então, ela aceita anular o jogo, assim, não fazer este jogo. A Argentina fez essa proposta e o Brasil acata esta proposta. Agora a CBF avisa a FIFA que aceita e a FIFA tem que referendar, tem que assinar e 2 amistosos serão marcados para a Europa no mês de setembro. As datas de 22 e 27 de setembro são 2 datas da FIFA para preencher o calendário. São os 2 últimos jogos da seleção brasileira antes de estrear na Copa do Mundo no dia 24. A seleção brasileira vai jogar na França, provavelmente. Pode ser a Tunísia, um jogo em um país ainda a ser definido. Esse calendário está sendo estudado. Eles precisam deste ok da própria FIFA para marcar os 2 amistosos na Europa. Por que na Europa?
facilita a logística. Os jogadores, a maioria da seleção, jogando na Europa, então fica mais fácil para o Tite reunir a moçada, fazer esses 2 amistosos, que serão os últimos antes de estrear na Copa do Mundo, né? E a seleção vai treinar em Turim. O contrato está aqui na CBF para ser assinado. Acredito que ainda essa semana o presidente Edinaldo Rodrigues vai assinar este contrato e confirmar que a seleção chegará no dia 14 de novembro. Os campeonatos param na Europa no dia 13 de novembro. Aqui no Brasil, os campeonatos terminam no dia 13 de novembro. Na Europa, para voltar depois do Natal para a Copa do Mundo. E aí a seleção, que já vai estar na Europa, segue para Turim. Muita gente até chegou a dizer, mas pô, vai sair do calor, vai para um lugar frio como Turim e depois segue para o Catar, que é um lugar quente. Não é bem assim, porque a seleção, os jogadores jogam na Europa, já vai estar no frio, vai para a Itália. Faz ali uma preparação de uma semana, recupera quem tem que recuperar, descansa quem tem que descansar e vai para estrear no dia 24. A chegada é no dia 19 de novembro à cidade de Doha. E esta Copa é diferente das outras, né? Se antes a gente, como dizia o Américo Faria em 2002, carregava a casa nas costas, a cada jogo você tinha que levar todo aquele movimento da seleção brasileira, material, alimentos e tudo mais. Nesta Copa, não. A seleção brasileira vai ficar o tempo todo no mesmo hotel, vai treinar o tempo todo no mesmo CT, só vai trocar os estádios e que ficam eles num raio de 65 quilômetros. É muito pouca coisa em relação às outras Copas. Mesmo nós experimentamos aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil nós tivemos jogos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Aí você tinha jogo em Recife, Salvador, jogo também no Pantanal, lá em Cuiabá, além de jogo em Fortaleza, lá no Castelão. Então a galera, Manaus também. Então a galera deu uma rodada bacana quando jogou aqui no Brasil. Nós, na Copa de 2018, a seleção brasileira também rodou bastante pela Rússia, até ser eliminada e voltar para o Brasil. Então tudo isso, gente, é muito importante ser colocado, porque vai ser uma Copa diferente, com um tempo menor de preparação. Nós vamos ter os jogadores que atuam na Europa quase no meio da temporada, os que jogam no Brasil final de temporada, que geralmente é ao contrário. A gente pega aqueles que jogam no Brasil no meio de temporada e a Copa do Mundo sempre acontece nas férias do futebol europeu, no verão europeu. Mas dessa feita, a Copa acontecerá em novembro, porque em junho, julho, quando geralmente acontece a Copa, a temperatura no Catar bate aí 45, 50 graus, é muito calor. Em novembro, dezembro, a temperatura média vai ficar na casa de 28 graus. É isso que a gente fala de seleção brasileira. Vamos falar do STJD. Tivemos aqueles 2 jogos de Flamengo e Atlético e Flamengo sendo julgados na 4ª comissão disciplinar. O Atlético se deu mal. Vou explicar por quê. Porque lá em Belo Horizonte, por cânticos homofóbicos, o Galo foi multado em R$50 mil. Jogaram um isqueiro e uma peça de metal com parafuso, porca arruela no campo. O Atlético pagou mais 10 mil de multa, total de 60 mil. Já o jogo de volta no Maracanã, aquele jogo que o Gabigol disse que ia ser um inferno no Maracanã, o Atlético experimentou uma pedrada no ônibus chegando ao Maraca. Quebrou a janela do ônibus e tudo, mas o tribunal entendeu que ali não é jurisdição do Flamengo e absolveu o Clube Rubro-Negro. Os portões do Maracanã foram forçados, tiveram até que abrir para não ter gente pisoteada e tudo mais, uma invasão. E o Flamengo também foi absolvido no Maracanã. E foi punido por causa daquela fumaça vermelha e preta que atrasou o jogo em 7 minutos e mais uma lata que foi arremessada para o campo. Isso aí deu ao Flamengo uma multa total de R$17 mil. Cabem recursos
tanto para o Atlético, para o Flamengo e para a própria Procuradoria. Também tivemos daquele jogo Santos e Corinthians pela Copa do Brasil na Vila Belmiro. Torcedores invadiram o campo na final da partida, agrediram o goleiro Cássio do Corinthians e também usaram sinalizadores. Por causa daquela atitude, ou dessas atitudes, o Santos perdeu o mando de campo de 2 jogos, vai jogar de portões fechados 2 vezes na Copa do Brasil de 2023 e pagará uma multa de R$35 mil. Uma denúncia de injúria racial de um torcedor do Fluminense por parte de um torcedor são paulino no Morumbi. O São Paulo foi absolvido por falta de provas. Outro julgamento importante que aconteceu nesta quarta-feira. Já que eu estou falando do STJD, está programado para terça-feira da semana que vem, além de Gabigol e de Arrascaeta, denúncia do Atlético Paranaense, aquelas entradas dos 2 jogadores do Flamengo em jogadores do Atlético, bem temerosos, eles podem pegar punição por jogos e uma informação. Alguns torcedores, mas vai prejudicar o Flamengo vai ficar sem o Gabigol, que vai ser punido, vai ficar sem o de Arrascaeta, que vai ser punido. Se eles forem punidos, o Flamengo tem um remédio jurídico que é chamado o efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo ele pode ser conseguido, pode ser obtido até minutos antes do início da partida. Outra coisa que é importante a gente dizer, aquele jogo Internacional e Botafogo, briga no final, vários indiciados, também na terça-feira que vem, esses brigões estarão sendo julgados. Tá certo? Queria agradecer a sua paciência de nos ouvir durante esses 10 minutinhos, mas trouxemos informações importantes. Faltam 102 dias para a gente trazer aquele troço ali, ó, aquela Copa do Mundo e gritar de novo para o mundo ouvir. É campeão. Boa sorte, Brasil. Estamos juntos. Da sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Wellington Campos.